sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro tão precioso para o nosso coração, No Mundo da Mediunidade, do espírito Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli. E ele vai hoje entrar na lição 34, intitulada Sublime Depósito, em que ele fala assim na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele então vai nos dizendo assim: estas palavras do grande apóstolo da gentilidade estão tocadas de profunda emoção. Sentindo próximo o instante da partida, submetendo-se a uma autoavaliação, Paulo conclui que ao final de suas lutas havia guardado a fé por sublime depósito. E é muito interessante quando ele fala em autoavaliação, porque essa autoavaliação, ela não precisa ser feita só no último momento. E, na verdade, Paulo, ele falou essas palavras sentindo a aproximação do último momento. Mas toda a sua trajetória foi uma trajetória de autoavaliação. E isso levou a quê? A compreender a rejeição dos companheiros, a compreender a rejeição da família, a acusação que ele teve. E ele às vezes fala assim, porque também eu e no outro tempo. Quer dizer, é esse movimento que a gente muitas vezes precisa parar um pouquinho para fazer na nossa trajetória enquanto médiuns, enquanto trabalhadores da seara mediúnica, enquanto pessoas que têm uma família, enquanto profissionais, enquanto cidadãos. Porque muitas vezes, assim, alegres e já, vamos dizer assim, envolvidos por uma compreensão superior, mais ampla da vida, que a doutrina espírita, através do estudo, vai nos dando, que a análise de mensagens e até o próprio contato, a presença vibratória de amigos espirituais vão proporcionando ao nosso coração, a gente vai se distanciando do entendimento do outro. E a partir daí, a gente vai atropelando, né? Entrando em julgamentos, entrando em condições de exclusão, entrando em condições de superioridade, uma aparente superioridade, e a gente vai se confundindo, e a gente vai se irritando, e a gente vai se afastando, e na verdade achando que isso é combater o bom combate, quando na verdade para combater eu tenho que estar junto. Eu tenho que ter até o opositor, né? Porque se não tiver opositor, eu vou combater como? Mas eu posso também combater com. Necessariamente precisa ser contra. Eu posso lutar com, eu posso lutar por, eu posso abraçar causas. E aí, o Odilon Fernandes continua nos falando. O resultado de seu esforço na divulgação da Boa Nova, que tantas lágrimas lhe custara, era o fortalecimento da fé. Então a gente vai vendo muitas vezes, meus amigos, que a vida vai exigindo de cada um de nós mais trabalho, mais tolerância, mais paciência, mais esforço, até mais gasto fluídico. Às vezes eu brinco e falo assim, eu não sei se é mais gasto fluídico ou se o fluido vai ficando menor, pouco, vai dando um cansaço maior. Mas tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento, de entendimento, de aprimoramento moral. Então, combater o bom combate, né, é para a gente fortalecer a fé. Porque é aquele momento em que eu me vejo que eu não sou capaz de tudo. Eu não tenho todas as respostas.
Eu não estou sempre certa, não é? Eu não sou capaz de tudo, eu não tenho força para tudo, eu preciso pedir ajuda. É naquele momento em que eu percebo que eu não preciso dar conta de tudo. Eu posso dar conta de alguns aspectos da vida, mas não necessariamente de tudo. E aí, muitas vezes, entre lágrimas, né? Entre inquietações, o coração bate mais forte, tudo isso na nossa posição de aprendizes, na nossa condição de espíritos ainda necessitados de entendimento, tudo isso acontece. E aí eu faço o quê? É o momento da oração, é o momento da minha ligação com o plano superior. É nessa hora que eu lembro que eu tenho anjo da guarda, que eu tenho espíritos protetores. É a hora em que eu lembro dos guias espirituais da casa espírita que me abraçou, que podem me ajudar. É nessa hora, é a hora do fortalecimento da fé. É a hora da crise, é a hora da mudança, não é? É a hora da coragem, muitas vezes aquela coragem que eu não tenho, mas que eu posso vê-la fortalecida. E aí ele continua nos falando assim: Paulo chegava ao termo da jornada, mais convicto do que o fora nos primeiros dias da sua conversão. Nem a visão do Cristo redivivo na estrada de Damasco lhe imprimira tanta certeza na alma quanto aquela advinda de seu labor ao longo da abençoada peregrinação. É por isso, meus amigos, que a gente às vezes surpreende e fala assim: puxa, mas fulano viu o fenômeno, fulano foi curado, fulano, pois é, mas isso é só sensibilização. Se não houver trabalho, se não houver experiência, aquele fato vai ficar arquivado como um lindo registro, mas sem real aproveitamento. Então, Paulo teve a visão de Jesus. A gente imagina o que é isso, né? A visão de Jesus. Jesus veio junto a ele, veio ao encontro dele, tudo isso. Foi um momento de fé? Foi. Foi um momento de alegria? Foi. Foi um momento de esperança? Sim. Mas acontece que a partir daí, o que Paulo fez, o que Paulo trabalhou, é que foi a fundamentação de uma vida inteira. E aí ele continua: apesar de fisicamente abatido, ele não se mostrava de espírito desalentado. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Porque o trabalho cansa, né? A incompreensão dói, gente. As lutas, né? Fazem a gente suar, sangrar, tudo isso faz. Mas vamos fazer um trato. Vamos pedir a Jesus, vamos pedir aos nossos amigos espirituais que fortaleçam o nosso ânimo para que a gente não caia no desalento. Que o desalento é quase sinônimo de abandono, desistência. E abandonar e desistir é deixar pela metade uma tarefa que tem um futuro, que tem um campo grande de experiência. É não ter certeza, como um amigo espiritual falou numa mensagem do Teresa d'Ávila. É, na verdade, a falta de confiança no futuro. O Espírito falava que, no fundo, é a nossa falta de confiança do controle de Deus em todas as coisas. Então, ele estava abatido, né? Estava bem abatido, parecia mais um beduíno no deserto, né? Quem olhava Paulo naquele momento não lembrava mais daquele doutor da lei, daquela pessoa altiva, tudo isso, né? Inclusive a própria pele estava calcinada pelo sol do deserto, a barba insurta, tudo isso. Mas ele reconhecia que ele se desgastara por uma causa justa e que não combater em vão. Apenas lamentável está completando a carreira, certamente certificando a extensão do serviço a ser feito. Então é isso, né? E nós podemos observar, meus queridos, a disciplina que a atividade mediúnica nos impõe, não é? A atividade que nos impõe, não é a direção da casa, não é nada. É a própria atividade, ela tem o seu roteiro. Será que a gente tem consciência que é por uma causa justa?
Ou a gente acha que está indo porque está indo, né? Está fazendo porque está fazendo. A gente não vê uma grande finalidade. E aí a gente muitas vezes acha que dá para parar, acha que dá para tirar licença, né? Para deixar para daqui a pouco. Mas isso leva a gente também a não ver a extensão do serviço ainda a ser feito. Eu olho muito, meus irmãos, e olho muito mesmo, porque com certeza todos nós, né? Pode até ser que um jovenzinho vá antes, mas pela idade a gente já está aí bem na fila, né? Bem, a gente não está atrás da fila, a gente já está bem lá na frente. E aí quando a gente olha o trabalho da Casa Espírita, a gente fala assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, e às vezes a gente pensa assim, meu Deus, agora é que eu estou vendo melhor, né? Porque na verdade, em todo momento não foi assim. Houve momentos que a gente perdeu tempo, né? Houve momentos que a gente entrou em questionamentos improfícuos. Houve um momento em que a gente prevaleceu o eu, as questões do ego, em função das questões de Jesus, tudo isso. Mas aí chega um momento que a gente está correndo, a gente vai correndo, a gente está trabalhando, a gente está se esforçando. A gente está, mas fisicamente as forças não são as mesmas. E aí tem aquele dia que a gente fica abatido, né? Quase sempre ao final do dia, né? A gente deita e dorme, ai, tô cansado. Mas a gente está vendo uma extensão de serviço a fazer. E aí, o que a gente vai fazendo? Pessoalmente, a gente vai fazendo assim, passando bastão, passando para o outra experiência, para que o trabalho continue, né? Embora já vá dando uma saudadezinha antecipada daquilo que a gente desencarnar daquela rotina que não vai ser da mesma forma. Mesmo na espiritualidade, não vai ser da mesma forma. E continua Dilon Fernandes falando. Quem nos dera que, à semelhança do apóstolo, todos pudéssemos expressar-nos assim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando, evidentemente, no corpo, sentiremos chegar o momento da mudança de domicílio espiritual. E aí, no nosso programa, o programa que vem logo após, né, que é o estudo das obras do André Luiz, com a Tereza e com o nosso Marcos, tem lá no Mensageiros o fato do completista, que é aquele espírito que utiliza todos os recursos da vida material para fazer tudo o que deve. E isso é tão raro, todos os recursos do corpo físico, né? É tão raro que quando o completista chega, a espiritualidade é uma festa. Olha só. Então, quem nos dera, né, se a gente pudesse aproveitar até o último recurso, gente. Ah, mas eu já estou doente, não posso me locomover. Mas se eu estou lúcida, eu consigo orar. Eu consigo orar pelo trabalho, eu consigo vibrar no bem, eu consigo ainda aprender. Vamos ter esse desejo de aproveitarmos até o último momento da experiência do corpo físico. E ele continua. Esta é a recompensa dos que perseveram no bom combate, daqueles que não se desviam da trajetória traçada. 2 pontos. A consciência tranquila pelo dever cumprido. E aí vem a questão do dever, não é? O Evangelho é bem claro, lá em Lázaro, no Ser de Perfeitos, quando fala no dever. E tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, né? É o dever moral, não o dever imposto pelas profissões. E há um momento que ele diz, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que a seu próximo e a seu próximo mais que a si mesmo. Olha que coisa bonita. A gente às vezes tem dificuldade em entender esse amor a Deus. Vamos cumprir o dever? Ah, mas que dever, Deusa? É só o mediúnico? Não. O nosso dever é pequenininho, porque a gente sabe que para cumprir a atividade mediúnica, quantas coisas a gente tem que fazer? Tem que alinhar a nossa vida profissional, não é isso? Tem que alinhar a nossa vida doméstica. A gente tem que, porque senão a gente não consegue dar conta. E tudo isso é trabalho, e tudo isso cansa, tudo isso desgasta. A gente não vai romantizar, falar assim, ah, é uma beleza, é tudo mais fácil. Não é não, gente. Tinha aquele momento até que a gente gostaria de estar sentado, ou vendo uma palestra, vendo uma série, né? Lendo um livro, estudando, e aí não dá porque tem, né, as questões da vida material para dar conta. Mas é dever, porque se a gente não der conta, outro vai dar.
Hoje mesmo, agora mesmo estou vendo, né? Eu tive que sair logo após o almoço. E eu estou aqui com meu irmão em casa, né? Que está enfermo, a gente está cuidando dele e tudo isso, né? E aí eu tive que sair. Aí quando eu cheguei, gente, encontrei a louça lavadinha que o marido tinha lavado. Não é que não possa fazer, mas foi um bem, né? Um bem que fez e a atenção dada à pessoa que estava precisando de atenção. Então, aí o que a gente faz? Procura compensar com outro gesto, né? Não é que queira pagar, mas um gesto de carinho, de amizade, de atenção. Assim, a gente vai tendo essa consciência tranquila que aí aqui, assim, não é o dever material agora, é o dever afetivo, emocional, né? Esse dever da convivência. E assim está a doutora Odilon nos ajudando, gente. Nessa lição 34 do livro No Mundo da Mediunidade, através do médium Carlo Bacelli, que ele intitulou Sublime Depósito. E ele analisa a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele continua falando assim: infelizmente, é o que muitos não sabem compreender, desconhecendo que a conquista definitiva da fé demanda continuados esforços ao longo de toda a existência. O médium deve ser o guardião da fé em si mesmo, não consentindo que o desencanto e a frustração se lhe apossem da alma. Então aqui tem três palavras: espírito desalentado, o desalento. O outro, o desencanto. O outro, a frustração. Desencanto por quê? Porque a gente se encanta, né? E quase sempre o início da tarefa é o encanto, é a euforia. Mas daqui a pouco a gente vê que não é exatamente daquele jeito. A instituição não é daquele jeito que a gente fantasiou na cabeça. Os médios, os amigos, têm as suas dificuldades. O próprio trabalho, muitas vezes, traz expectativas, traz respostas diferentes daquela que eu esperava. E aí, se eu não guardar a fé em mim mesma, eu desisto. Eu não estou falando a fé em mim, não. A fé que eu adquiri já pelo estudo da doutrina, pelo contato com Jesus, com Deus, com o anjo guardião, com os amigos espirituais, pelos testemunhos vivenciados. Se eu não arrumar isso em mim mesma, o desencanto e a frustração vão tomar conta de mim. E aí ele continua dizendo: Paulo mostra que a crença inabalável é uma consequência. Ela ainda mais resplandece e destaca, ao final da luta, de que não houve deserção. Mesmo vacilantes e cercados, por vezes, por muitas dúvidas, os médiuns que procuram nortear-se pela prática do bem aos semelhantes devem continuar. Essa é ótima, gente. Olha só, o que vai nos nortear é o quê? Prática do bem. Então vamos continuar? É isso. A tarefa, vamos continuar. Porque daqui a pouco vem gente atrás da gente e daqui a pouco a gente vai ser surpreendido. Tem uma querida, a nossa Lelê, né, a Letícia, é a diretora, uma das diretoras da nossa sala de atendimento espiritual, a chamada Desobsessão. E ela fala assim: os mimos de luz, os mimos de Jesus. É isso, né? Então a gente vai trabalhando, aí lá um dia acontece um fato, ou uma intuição, ou uma presença, uma inspiração, é um mimo. Hoje mesmo, no programa gravado, eu vinha andando ali pelo caminho da Sans Penha e daqui a pouco uma amiga me parou. E ela parou: ah, Deus, você aqui, ora, me deu um abraço, sabe? E falou tanta coisa boa, e desejou tanta coisa boa. Essa amiga, ela me conhece de palestra, gente. E aí, eu, saindo do abraço dela, entrei no mercado e falei assim: ah, Jesus, é pelo Senhor. Se não é, eu ter a doutrina espírita para falar, eu não teria. Foi um abraço de refazimento fluídico. Ela me doou fluido. Foi uma troca de fluido muito intensa. Então é isso, né? Se a gente não continuar, a gente não vai ter essa chance.
a gente não vai ter essa recepção. E ele continua: a incerteza no que se refere às suas faculdades mediúnicas não deve ser motivo para lhes paralisar as mãos na ação da caridade. Isso é sério, né, gente? Chico Xavier falava que médium sem trabalho no bem não tem retaguarda. É isso. Toda mediunidade que apresente o bem como seu produto final é autêntica. Nela não cabe qualquer discurso quanto a maior ou menor presença de espíritos. Então, não é o nome do espírito. É a mediunidade que tem o bem como produto final. Então, o passe é uma atividade da casa espírita. Ao final, as pessoas não se sentem bem? E aí no mercado eu encontrei uma outra amiga. E aquela amiga falou assim: ontem eu não pude ir porque tive uns atropelos. Aqui no Teresa d'Ávila, né? Mas eu gosto muito. É isso, gente, ó. Não é o bem como produto? Agora, interessa saber o nome do espírito que deu o passe, ou até o nome do médium? Não. É a tarefa, é a mediunidade, é a tarefa que está acima de todos nós. E aí continua Odilon Fernandes. Na mediunidade com Jesus, a identidade do espírito comunicante, bem como a individualidade do médium, é somente um detalhe. É por isso que no livro, no Evangelho, no livro dos médiuns, né? E até no livro dos espíritos, não tem o nome do médium que recebeu, não. Raramente tem, né, o nome do médium. Por quê? Porque ali Kardec está preocupado com grande e bom conteúdo. É essa a preocupação do Kardec. E ele diz, né? Evidentemente esperamos que as nossas palavras nesse sentido não sejam tomadas ao pé da letra. O que queremos dizer é que a mediunidade genuína transcende personalidades. O pensamento divino é impessoal. Olha que coisa linda! O pensamento de Deus se espalha através do budismo, do taoísmo, do protestantismo, do hinduísmo, do espiritismo, catolicismo, através de todos, e através até da filosofia. A gente muitas vezes vê filósofos materialistas traduzindo conceitos éticos profundos da lei de Deus. Então esse pensamento de Deus é impessoal, ele se espraia. Ele vai. E aí, doutor Odilon continua dizendo: portanto, que os nossos irmãos médiuns tenham coragem e determinação para seguirem adiante, afastando da cabeça tantas teorias mirabolantes e práticas esdrúxulas que automatizam a mediunidade e lhe opõem excessivos entraves à livre manifestação. Então é isso, né? São as teorias que a gente cria, os entraves, as confusões, né? E não dá necessidade disso. A mediunidade fala por si. Hoje, quarta-feira, estou gravando, eu fui no momento de prece no Lisandro Meira. E era meu objetivo conversar lá com o companheiro responsável, né? Um médium que estava na casa, sobre um fato sonambúlico que ocorreu essa noite comigo. E traria também um outro fato que ocorreu com o Heber, né? Traria isso. Cheguei lá, meus amigos, a lição que saiu foi a lição na mediunidade do livro Palavra da Vida Eterna. A lição era a resposta perfeita. Eu ouvi e ele ainda pediu para eu fazer um comentáriozinho breve. E aí eu cheguei aqui para o Heber e falei assim: olha a lição que saiu lá. Nossa, eu não falei nada com ele, mas olha, não teve teoria mirabolante, nada disso. A resposta sempre vem. É a gente estar atento e confiante, armazenando no coração o tesouro da fé. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.